Os anos 60, anos de paz, amor e guerra. O Rio. O centro do Rio de Janeiro conheceu passeatas, pequenos comícios, violência, muita violência e grandes manifestações populares. Uma delas, a dos 100 mil, foi o maior desafio ao regime militar. No comando de todos esses protestos estava um líder estudantil, um jovem alagoano. Dele diria Nelson Rodrigues. Todos queriam conhecer o gesto, a palavra e a ideia de Vladimir. Mesmo os inimigos da passeata eram tocados e convencidos. E foi impressionante o fim da marcha. De repente, Vladimir falou, disse, vamos sentar. E todos se sentaram. Assim ficamos, sentados, como se estivéssemos de joelhos. Senhoras, mocinhas, intelectuais, estudantes, avós, cada qual sentou-se no meio-fio, na calçada. Não sei, ninguém pode saber qual o destino desse rapaz, mas sei que é esta coisa cada vez mais rara, um homem. Exilado, rodou pelo mundo. Veio a anistia, elegeu-se deputado e constituinte. Hoje prefere as aulas de história. Tem um olhar no passado, mas o discurso no presente. Fiz vestibular para Direito, entrei na Faculdade Nacional de Direito, onde tinha o centro acadêmico mais tradicional do Rio de Janeiro e talvez do Brasil, o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira, o CACO. Começamos a fazer movimento na escola. Em 65, nós começamos um movimento pelo bandejão e fizemos uma greve, fizemos movimentações, mas não fazia um movimento de rua. E começou a haver uma certa fermentação. E os funcionários públicos, que tinham sido um setor muito ativo, no Instituto Militar, decidiram fazer a primeira passeata de rua na Cinelândia. Os estudantes de filosofia, que era de longe a escola mais importante, eles disseram que iam fazer uma primeira manifestação e se juntar ao funcionalismo e fazer uma passeata saindo da filosofia. Nós, do CACO, decidimos que íamos fazer o julgamento do golpe militar. Só que de manhã saiu o ato institucional número 2, né? Onde o Castelo acabava com os partidos políticos, né? Voltar definitivamente as perspectivas de mudança via Lacerda ou JK fora de órbita. E, evidente, causou problemas. Os funcionários públicos cancelaram sua manifestação imediatamente. Foi uma demonstração de força da ala dura, né? Então, o pessoal da filosofia também acabou com a passeata deles. E foram para o CACO para saber o que é que a gente ia fazer. Nós decidimos fazer, mas quando decidimos tudo isso, eram quase 7 horas, mais de 6. Nós saímos uma passeata de 80 estudantes, entendeu? Medo, né? E fomos ali pela calçada até a Central do Brasil. E quando chegamos à Central do Brasil, não tinha mais operário, mas as putas, os mendigos, os vagabundos nos acolheram com aplausos, entendeu? E abriram. Nós éramos o próprio partido do lumpenproletariado, segundo as definições de Marx. Então foi um escândalo, mas um apoio caloroso. O Jornal do Brasil botou 3 fotos na primeira página. Um era o ato de força, que era o ato 2. O segundo era o ato de apoio, de Cara de Arena. E o terceiro era o ato de protesto, que era o nosso. Então, foi a primeira vez que nós ganhamos, de fato, a manchete e tal. Em 66, é um ano de grande movimentação no Brasil todo, e começa com os estudantes mineiros. E eles fizeram um trote de calouros e foram brutalmente reprimidos. Então houve um movimento de solidariedade em todo o Brasil.
E nós fizemos o primeiro aqui no Rio de Janeiro, saindo da filosofia. Saímos da filosofia sem repressão. E fomos até a Cinelândia. Que eu acho que a ditadura no governo, ninguém achou que aquilo... Chegamos lá, para nós era uma vitória, né? Sair da filosofia até a Cinelândia, e a Cinelândia tomada pelos estudantes. E aí o comando, que era um comando clandestino, né? Tinha uns líderes de massa, que não eram numerosos, mas tinham... Nós entramos no debate e não conseguimos entrar em acordo se devia continuar ou não. Nessa altura, a massa, por conta própria, continuou. A massa entrou na contramão no Rio Branco. Exatamente. Isso marca um negócio... Um trajeto, né, que depois ficou conhecido. Pois é, mas é interessante porque nós não pensamos nada. A massa foi entrando, entrou pelos carros, e depois isso se mostrou de grande valia, porque quando você ia na contramão, parava o tráfego e a polícia não podia vir de carro. Essa manifestação marcou realmente o início do movimento de rua forte, de milhares de estudantes no Rio de Janeiro. E a partir daí abriu-se um ano de grandes lutas, das quais a mais importante foi a luta pelo não pagamento das anuidades. Qual foi a primeira medida da ditadura? Foi criar uma taxa de anuidade pequena, mínima. Acho que educaria os estudantes para pagar. Então, nós dissemos, não vamos pagar. Começou um confronto. Nós descobrimos que os pais pagavam, porque a ditadura ajudou a desenvolver o sistema bancário, né, financeiro. Mas foi uma revolta muito grande. Foi uma derrota colossal, uma choradeira miserável, entendeu? E nós sofremos a nossa primeira grande derrota. O centro acadêmico foi fechado, eu fui suspenso, eu e outros, por um ano, né? Mas o movimento continuou. Na medicina, quando começou a confusão, eles ocuparam lá, quando eu cheguei já estava ocupado, foi uma ocupação liderada pelo pessoal da medicina mesmo. Era uma noite chuvosa, a polícia estava drogada, a polícia estava bêbada, entendeu? Os policiais. E começaram as negociações, né? E nós corrimos na burrice de fazer uma plenária embaixo, ali no térreo, que estava uma proposta de negociação. Quando começamos a examinar a proposta, a polícia invadiu. Invadiu, quebrando as portas e tal. E eles fizeram muita violência com as moças, né? Dizem que enfiavam um cacetete na vagina das meninas, essas coisas. Eu mesmo não vi na minha frente. Mas aquilo foi um massacre, um negócio desorganizado. Como resultado, aquela massa estudantil que estava ali nunca voltou para a rua. Entendeu? Esse pessoal do massacre da Praia Vermelha, ele só volta à rua no 100 mil, que foi uma manifestação legal. Nós éramos poucos, numericamente inexpressivos, mas fomos os que puxamos aquele movimento de 68. Em 68, nós tínhamos o Congresso. O Congresso da UNE foi ganho por nós, não ganhamos a presidência, mas ganhamos as teses. Foram as nossas teses de que não podia discutir estratégia revolucionária lá, de que tinha que ser entidade dos estudantes. Nós aprovamos uma série de resoluções na direção da autocrítica que nós fizemos. Mas a AP ganhou a presidência. O AP próprio, o centro tático do movimento estudantil, fosse a luta contra a ditadura militar. Nós ganhamos a nossa proposta de que o centro tático devia ser a luta contra a política educacional do governo. É uma diferença abismal. Inclusive, eles sim ficavam muito irritados, porque a gente nem dizia política educacional da ditadura, dizia política educacional do governo. Nós então começamos a ter um trabalho de base, transformar a UME numa entidade dos estudantes, numa entidade realmente ampla. Nós compreendemos que você tinha que fazer manifestação de rua, mas tinha que ir para dentro da escola. Tinha que travar a luta contra a ditadura, mas tinha que travar a luta reivindicatória. E essa amplidão vai ser decisiva no movimento estudantil. A ação popular era contra qualquer diálogo. E nós começamos nos debates estudantis a mostrar que tinha que dialogar com o governo, que nós tínhamos que mostrar que a responsabilidade dos problemas da universidade era do governo. Se a gente não dialoga, o governo vai jogar sobre nós, dizendo que nós não queríamos resolver. A AP se recusou, foi um grande confronto também, e a nossa linha ganhou. Nós ganhamos a posição do diálogo. Uma discussão cheia de interesse, porque alguns colegas da AP diziam que nós éramos traidores ao dialogar com a ditadura militar. E, no mesmo tempo, houve a grande ofensiva do Tet, em fevereiro de 68, né? E abriram-se as negociações entre os americanos e os Vietcongues. E nós aí forçávamos a discussão, esses caras eram obrigados a dizer que o Ho Chi Minh era traidor, que estava negociando com os americanos. Quando você vai vendo esse processo do primeiro semestre, é um processo de consolidação de identidade de todos os estudantes do Rio de Janeiro, com a grande representatividade e uma grande base. E isso vai permitir essa ampliação do movimento que vai terminar dando nas grandes manifestações de junho. A 67 é marcado muito pelo calabouço, pela luta do calabouço. O calabouço era um restaurante que existia ali perto do Santos Dumont e que pertencia ao UE. E o governo decidiu fechar, porque disse que ia limpar aquilo ali ia ter uma reunião do FMI.
Mas nós continuamos a luta e eles prometeram que abriam o restaurante em outro lugar. No dia que iam fazer mais uma passeata para concluírem as obras do restaurante, mataram um menino de 16 anos, o Edson Luiz. Uma manifestação normal. Quando você aqui discutia comigo manifestação, a gente fazia passeata todo dia, toda semana. Ou no máximo 15 dias. Não passava 15 dias no Rio sem que a gente tivesse uma passeata de rua, pelas nossas reivindicações, por mais verbas e contra a ditadura militar. Não deixaram a polícia levar o corpo do Edson, levaram o corpo para a Assembleia Legislativa e exigiram que a autópsia fosse feita lá, porque eles tinham medo de se falsificasse a autópsia, não visse a responsabilidade da polícia. Aí entramos de corpo e alma nessa luta, fomos para lá, participamos no enterro do Edson, umas 100 mil pessoas, entendeu? Depois você disse, tinha mais gente que a do 100 mil? Não, a do 100 mil tinha mais, mas que a do 100 mil, aparentemente tinha mais de 100 mil. Se a direta tinha 1 milhão, o 100 mil tinha 700 mil. O movimento estudantil decidiu fazer uma manifestação no 31 de março, no 1º de abril. E fizemos, contra a vontade dos políticos e a vontade de outros. O movimento estudantil que tinha gente, o que o movimento estudantil queria terminava. Nós fizemos, quebrou o pau, e depois na missa de 7º dia, como era na Candelária, o lugar não tinha como fugir da polícia ali, o pessoal foi um massacre, bateram, jogaram os cavalos no povo, e marcou uma fase de grande simpatia da população pelo movimento estudantil. Alguém fez uma faixa, que foi a faixa que tomou conta daquela época, mataram um estudante, podia ser seu filho. O negócio mobilizou muito. E uma das coisas mais bonitas que eu vi foi nos colégios de padres e freiras, as freiras e os padres puxando os seus alunos, né, para participarem de uma manifestação em defesa da vida. Então foi muito bonito. Mas a partir daí começa a ser uma aliança muito mais sólida, uma identificação muito maior com os estudantes. E nós tiramos uma posição também desde 65, quer dizer, nós queremos ser escutados. Então queremos que nossas posições sejam lidas, escutadas. Para isso, a gente não quer brigar com a polícia. A polícia quer brigar, a gente quer. Então começamos a dividir os estudantes mais organizados em grupos de 5. De forma que tinha um ponto de encontro caso a polícia chegasse. A gente dispersava, ia para um ponto de encontro que só o chefe do grupo sabia, porque senão a polícia iria saber, né? Muitos policiais eram estudantes universitários. E meia hora depois fazíamos outra manifestação só com esse pessoal organizado. Entendeu? Esse pessoal organizado, quando andava no centro, puxava todo o resto. Nós tínhamos uma organização muito grande. Eu me lembro que quando o Arantes, que era dirigente da UNE, eu para uma passeata aqui com a gente, ele se surpreendeu, porque era tudo organizado. Chegava lá um carro de polícia, os estudantes diziam, queima, Vladimir. Eu dizia, queima. Ninguém fazia nada sem orientação, praticamente, da liderança estudantil. E, além disso, quando a gente falava, as pessoas escutavam a gente, o que na Rio Branco era uma façanha. Nós decidimos fazer 2 grandes atividades. Uma atividade ia ser ocupar o Ministério da Educação, para mostrar que a gente queria dialogar e não queria só fazer agitação. A segunda era ocupar a reitoria da Universidade do Brasil, para exigir uma definição dos professores que não estavam fazendo nada. Eu acho que essa manifestação que houve na Universidade, na reitoria, foi a mais importante do ponto de vista ideológico do movimento, não politicamente. Politicamente, sem dúvida, foi o 100 mil. E pela primeira vez preparamos coquetel Molotov. Passamos uma semana preparando coquetel Molotov, aprendemos, né? Nós não sabíamos, mas já tinha gente que sabia. Coquetel Molotov, não sei o quê. Fomos lá, jogamos coquetel Molotov, pedra. Mas a polícia veio furiosa, me bateu que só pega. O brucutu ia fazer estreia contra nós. E aquele jato d'água que derrubava você, né? E quando o brucutu estava ali, todo mundo afastado, temendo o brucutu, aí a água começou a parar de jorrar, né? Foi baixando, e o Brito gritou, o brucutu broxou. Ora, dessa vez a polícia podia chegar, porque não tinha trânsito interrompido, e podia chegar cavalo, viatura, né? Mas não, eles eram a pé, ali no quartel da Vélez da Veiga. E aquela demonstração impressionante, né? Que aqueles escudos, aquele passo de ganso, né? É um negócio realmente amedrontador. Grita, né? Tem aquele negócio. Mas dessa vez, quando chegou a 50 metros, o Marquinho, que era o presidente do DA da Economia, grande liderança também, o Marquinho falou, o que é que a gente faz? Eu digo, pau neles. Quando eles chegaram a 50 metros, em vez de a gente recuar, a gente avançou. Aí eles correram. Porque eles ficaram tão chocados, entendeu?
correram. E aí começou a perseguição aos policiais ali na rua do centro do Rio de Janeiro. Então eles mandaram, que a gente vai ver em viatura, né, mandaram a cavalaria. Nós estamos para a Uruguaiana, que é mais estreita. E aí jogamos aquelas chimbras, né? Bola de gude, né? Na rolha para ver se... rolha e tal. E aí foi um desastre para eles. Seus cavalos escorregavam. Eu me lembro de um menino que pegou e montou no cavalo. Pegou um casco da PM e montou no cavalo. Entendeu? Então tinha de tudo ali. Traçamos eles. Bom, nós saímos dali, eufóricos, né? Eufóricos. E no dia seguinte nós tínhamos marcado a ocupação da FRJ. 10 horas da manhã a gente ocupou a FRJ, 2.000 estudantes. E os caras enrolando a gente, daqui a pouco vem a polícia. Aí nós estamos na marra, né? Derrubamos aquelas portas e forçamos o Conselho Universitário a descer. Para eles, evidentemente, foi uma humilhação, a estrutura que eles tinham, né? Mas nosso objetivo era forçar o diálogo, não era humilhar ninguém. E aí começamos a reunião, fizemos nossas reivindicações. O reitor, Clementino Fraga Filho, foi um cara muito digno. Ele desceu e manteve a dignidade, entendeu? Discutiu, discordou da gente algumas coisas, né? E ele foi fazer um acordo com a polícia não deixou, né? A polícia disse que só depois das 10 horas da noite que a gente sairia. Nós não somos malucos de ficar lá para ser de novo outro massacre, né? Então nós começamos a quebrar as portas da faculdade, a pegar pau, pedra, nós já tínhamos alguns coquetéis, e nós começamos fazendo barulho a oeste para atacar a leste, como dizia o camarada Mao Tse Tung. Fizemos barulho nos fundos, onde hoje é Unirio, para ver se a polícia ia para lá. Agora, era muita gente, entendeu? Nós não tínhamos mobilidade. Eu saí com o pessoal, saí levando pancada aqui. Você estava aí, a polícia estava batendo em você. Eu saí pelo canto aqui. E a última parte do pessoal não saiu porque eles começaram a atirar de fuzil. Começaram a bater, depois viram que bater não adiantava, começaram a atirar. Eu não vi quando atiraram, porque eu já estava... por isso eles prenderam 1/3 das pessoas, né? Os 500 estudantes levaram para o campo de Botafogo e aí fizeram aquelas barbaridades, enfiar cacetete na vagina da menina, bater, obrigar os caras a deitar, mijar em cima dele, né? Mijavam em cima dos caras, uma humilhação. Na escadaria do Botafogo de Futebol e Regatas, uma jovem aluna da Faculdade de Letras, em crise nervosa, em prantos, pedia: "Não deixem me currar, não deixem. Minha amiga foi currada na medicina por policiais." Correio da Manhã, 21 de junho de 1968. 8 horas da manhã, na sexta-feira, nós fomos para um lugar também que a gente nunca tinha ido, a Praça Tiradentes, pertinho do DOPS. Houve gente que saiu do DOPS direto para a passeata. 8 horas da manhã, aí já não dava mais. As manchetes dos jornais eram todas sobre o massacre, né, da véspera. E as lojas estavam abrindo. Quando as lojas viam a gente, começavam a fechar. E já vinha aqueles meninos, não tinha como, estudante era muito claro. Aí nós fizemos um comício rápidozinho ali, um discurso rápido na Praça Tiradentes, e começamos uma passeata com 200 pessoas, pouquinha gente. Pegamos as pedras, tinha uma construção, e aí entramos. Quando nós entramos mais nas perto, aí o pessoal foi aclamando a gente. O pessoal descia dos prédios, entendeu? Aclamava a passeada da gente, entendeu? Batia palma, era um negócio extraordinário. Dessa vez o apoio da população do Rio era um apoio caloroso. E dali nós tínhamos a embaixada americana, né? Aí fomos, aí atiraram as pedras na embaixada. Aí os seguranças atiraram na gente, aí feriram logo uma mulher. Aí começou a bagaceira. Uma moça morreu e outras 2 saíram feridas a bala. Márcia Jurkiewicz, aluna da Faculdade de Estatística, ferida no tornozelo esquerdo, e Geni de Barros Lopes, com um tiro na coxa direita. Maria Ângela Ribeiro, atingida por um tiro de calibre 22 na fronte, foi levada com vida ao QG da PM, onde não recebeu socorros médicos, morrendo em seguida. Correio da Manhã, 22 de junho de 1968. Mais bombas. Os jornalistas refugiam-se no Café Vermelhinho. A cavalaria da Polícia Militar entra a galope na 13 de maio, debaixo de vaias, e começa a efetiva reação popular, com paus e objetos atirados sobre os soldados das janelas dos prédios. Correio da Manhã, 22 de junho de 1962.
Nós saímos, voltamos pro EBA, eu trepei no poste para dizer que a gente ia continuar. Aquele discurso que você faz só para incentivar. Já não tem nem política propriamente, né? E aí os caras chegaram atirando de fuzil. Chegaram atirando de fuzil e eu fiquei sozinho no poste. Todo mundo saiu. E aí o pessoal correu com rapidez. No sábado de manhã, os estudantes já estavam convocando a população para a manifestação que seria na terça-feira. Houve uma grande divisão. A maior parte dos políticos do MDB, nossos aliados, não queriam manifestação. E o Partido Comunista também não queria. No dia da passeata, eu cheguei, botei um terno, né, para disfarçar, né, fiz a barba, cortei o cabelo, botei um terno. E quando eu cheguei já tinha muita gente, viu? Mas nada ainda perto do que teria. A Cinelândia estava cheia, abrindo o caminho, aí tinha que dizer que era eu, o nego via aquele cara de terno. Corri o risco de pensar que eu era polícia, né? A manifestação tinha sido permitida. O Negrão de Lima foi à TV, pegou um panfleto nosso panfleto, nós dizíamos, vamos incendiar o Rio de Janeiro. Mas vamos incendiar no sentido figurado, né? Quer dizer, vamos ao confronto, ao combate. E ele foi à TV e fazia assim, por favor, não toquem fogo no Rio de Janeiro e tal. Já que a manifestação foi legalizada, tivemos um comportamento mais... E acabamos junto à estátua de Tiradentes, ali perto da Praça 15, onde é hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Foi uma manifestação imponente e enquanto ainda estávamos na Cinelândia, elegemos uma comissão, de novo, uma nova comissão popular para dialogar com o governo. E a comissão foi falar com Costa e Silva. Foi recebida. Então, aquele negócio do diálogo, nós, afinal... usando a violência, conseguimos o diálogo. Quer dizer, nós nunca usamos a violência, entendeu? Em 68, nós consideramos que tinha que ser usado para mostrar que a gente queria dialogar. E o resultado de tudo, claro, também depois de uma manifestação imponente, como a dos 100 mil, é que nós conseguimos, afinal, conversar com o presidente da República, ou com o ditador. E conversamos, e infelizmente não tinha possibilidade de acordo, porque o Costa e Silva pediu que a gente daí por diante não fizesse mais nenhuma manifestação. Isso era impossível, o movimento sindical não pode fazer isso. Eu comecei com os outros a fazer um tremendo trabalho de organização, mas a minha parte acaba aí, porque eu fui preso lá no dia 2 de agosto, por acaso, porque não tinha documento. Os militares não queriam me prender, entendeu? Eu andava o mês de julho todo à vontade. Eu tinha um carro da aeronáutica que me seguia o dia inteiro. Eu quisesse me prender, tinha me prendido, porque era líder de massa. O Dobbs me prendeu porque achou que eu era maconheiro. Entendeu? Eu fui para o Dobbs, aí descobriram que era eu, não sabia o que fazer, foi para a Polícia Civil. Aí me empurraram para o Dobbs. E o Dobbs não me... Né? Mas aí a PE, que era o setor duro da ditadura militar, né? Fazia parte do setor duro, a PE me pegou. E me levou para a Vila Militar. Fui tratado com aquela gentileza peculiar da Polícia Militar, da PE, da Polícia do Exército. Mas não foi nada bárbaro. Me deixaram nu. Na cela, um frio da pega em agosto aqui, né, na Vila Militar, e me tiraram o remédio para asma que eu tomava, né? Aí botavam um revólver na minha cabeça, aquelas besteiras. De noite ficava um cara atrás de mim armado, entendeu? Para fazer depoimento, mas não fui torturado, quer dizer, no sentido específico do termo. E aí perdi muita noção das coisas que se passaram depois, porque eu fiquei preso 1 mês e meio, saí, fiquei solto um tempo, passei 5 dias no Rio, fui para São Paulo. Em São Paulo, fiquei escondido de novo e fui para Ibiúna. Em Ibiúna, fui preso pela 3ª vez. Primeiro eu cheguei e vi gente de fuzil no caminho, já achei estranho. Segurança, né? Naquela altura, eu não estava mais informado que o movimento estudantil do Rio me consumia, mas que uma parte do pessoal de São Paulo, da dissidência comunista, já estava com Marighella. E já estava fazendo ação e tal. Então eles botaram lá gente armada, de fuzil, fiquei uma coisa absolutamente desnecessária, né? Uma segurança para congresso estudantil. Eu cheguei no dia de abertura, sessão noturna, defendi o indefensável, porque eu tive que defender que o congresso era muito bom, entendeu? Para não desgastar o Dirceu, que era nosso candidato a presidente. Dormi, 5 horas da manhã nos acordaram e disseram assim, olha, já descobriram aqui, estão vindo, tal. Bom, aí nós perguntamos, vamos chegar a que horas? Eles disseram, vamos chegar às 5 horas da tarde aqui. E eu estava tomando café com o Travasso, quando eles chegaram atirando.
A maioria dos estudantes está dormindo, outros tomam café. É uma surpresa geral a chegada da polícia. Não há a menor resistência. Todos vão saindo com as mãos apoiadas na nuca. Os policiais ficam surpreendidos. Não esperavam encontrar tanta gente assim. É preciso andar 12 quilômetros a pé até o local onde haviam ficado os veículos. Correio da Manhã, 14 de outubro de 1968. Algumas pessoas conseguiram fugir, né? O Jean-Marc não foi reconhecido, foi para o Paraná, disse que era do Paraná, e lá no Paraná escapou. Eu tentei fugir, em frente à prisão. Todo mundo armou o tempo inteiro para fugir. E eu fugi, né? Saí do ônibus e fui embora. Mas eles me pegaram. E separaram 8 pessoas, né? O DOPS. Eram 4 lideranças de São Paulo, mais o Dirceu Travassos, um rapaz do PCdoB, secundarista, e eu. E aí pronto, ficamos juntos, fomos daí de São Paulo depois para Santos. Aí começaram, aí tinha um cara de Santos, eu acho, ele dizia, olha, se for para a esquerda é para o quartel tal, se for para a direita é o quartel Y. Se passar do quartel Y, que é Barra Pesada, é a Praia Grande, onde eles desovam cadáveres. Aí é que nós vamos ser liquidados. Bom, chegou lá para a esquerda, não fomos para a direita. Então não restava o quartel de, não sei como é o nome, o quartel lá do Erasmo? Do Erasmo, ou a Praia Grande, né? Aí passaram do quartel do Erasmo. Aí nós vimos que ia morrer, né? Passaram, entraram na praia, o cara disse, não, estamos aqui na praia, isso aqui é Praia Grande, estamos lascados. Aí uma hora o caminhão parou e a gente viu aquelas armas carregando e tal. Aí pronto, aí eu levantei, fiz um discurso, disse para eles, olha, vamos morrer como comunista, entendeu? Prepare, vamos tirar a ordem de saída, quem puder tentar escapar tenta, botamos quem sai na frente, quem sai atrás, preparamos tudo. E era aquele silêncio notável, as vozes dos caras e as armas, né? Então fiz o discurso, nós na maior expectativa, e os caras tinham errado o caminho. Então, dali fizeram a volta, aquele negócio, pararam, fizeram a volta e não levaram para o quartel do Erasmo. Então foi um bico, né? Quando o nego viu que estava fazendo a volta, caindo em cima de mim, né? Não é que jeito. Então, o Erasmo reuniu a tropa, né? Fez um discurso, são os comunistas, esculhambou com a gente. Quero que vocês Nessa vejam. época, Erasmo Dias era coronel, né? Eu acho que era coronel. Aí fez um discurso destrembelhado pra gente, tá? Mas depois, primeiro ele não recebeu no gabinete, então são vocês, aqui vocês vão pastar, vão sofrer, um discurso violento. Aí disse que ele queria mais é que a gente tentasse fugir para matar a gente, mas fez tudo isso. Mas de fato o tratamento lá foi muito bom. Foi se é que existe isso, uma das melhores cadeias que eu passei, entendeu? Então, eles me mandaram para o Rio. Eu vim com a Polícia Federal para o Rio de Janeiro, fui para o Senimar, e do Senimar fui para o Centro de Armamento da Marinha. E lá me trancaram primeiro na enfermaria, foi no dia do ato 5, 13 de dezembro, né? Eu fiquei no ato 5 porque eu ouvi da enfermaria aquela coisa de lista de cassação que a gente já conhecia, né? O ritmo do locutor, digo, olha, isso aí veio... O Dirceu, o Travassos e o Ribas ficaram em São Paulo e ficaram juntos o tempo inteiro. Eles continuaram juntos até sair. E eu fiquei sozinho, vim responder meu processo no Rio, né? Fui para o Centro de Armamento, fiquei um tempo lá, depois fui de cadeia em cadeia, conheci umas 3 ou 4 cadeias aqui, da Marinha, né? Fiquei sempre com a Marinha. Até quando eu fui condenado aqui em junho de 69, e aí fui transferido para a PE de São Paulo. Eles nunca me juntaram com o Dirceu e com os outros, me deixaram sozinho na PE. Na PE fiquei até o sequestro. Quando saiu o sequestro, um desses meninos, que eram reservistas, né, um cabo muito simpático, me contou sobre o sequestro. E foi punido imediatamente porque não era para contar. Mas eu nunca imaginei que eu ia sair no sequestro. Para mim aquilo ali era uma coisa do pessoal da luta armada, e que iam tirar a gente preso da luta armada. Mas confesso que me diverti, né? Quando vi um americano sequestrado e a ditadura naquela onda, mandaram fazer minha mala, que era uma bolsa, né? Que tinha uma besteira.
E aí quando eu saí, estava cheio de general, coronel ali, entendeu? Eu digo, eita, deu merda, né? Foi o que eu disse. Disse, porra. Aí me botaram num camburão do DOPS, disseram, vai morrer. Aí começaram a dizer, vai morrer, seu, né? Morrer, seu filho da puta, vai, não sei o que e tal. Eu me preparei para morrer. Né? Já não era a primeira vez, né? Aí fiquei, até que uma hora entrou, o Dirceu e o Travasso entraram no carro. E disseram, cara, é essa, Vladimir? Eu digo, porra, quer que eu ria por quê? Ele disse, porra, nós vamos ser soltos, nós somos os primeiros da lista. Aí conversamos um pouquinho ali, eu me ubiquei, porque Dirceu e Travasso tinha um rádio na cela. Eles ouviram em detalhe a coisa, tinham mais informações. E dali nos levaram para o DOPS. E no DOPS tinham todos os caras que iam sair na lista que estavam em São Paulo. Conversamos e tal, depois nos levaram para o aeroporto, São Paulo, nos meteram no avião e fomos para o Rio. No Rio, aqui no Rio, eu desembarquei, estava o Mário Borges, que era o cara do DOPS do Rio, que nos conhecia há muito tempo, todo mundo sabia quem era, e que disse que quem tinha sequestrado o americano era o meu pessoal. Eu achei que aquilo era bobagem. Ele disse, não, é o Franklin, mas não sei quem que ele disse, nós sabemos. Eu digo, tentando tirar alguma informação minha, mas nós estávamos de bom humor, brincando. Quando foram tirar a tal fotografia famosa, nós dissemos, vamos trancar a cara. Aí trancamos a cara, fotografia seríssima, né? Mas não é porque a gente estivesse intranquilo, não. Nós mal podíamos imaginar que o pessoal dos fuzileiros ou dos paraquedistas, não me lembro mais direito quem era, tomariam o Galeão daí a pouco, né? Então ficamos lá, teve uma demora, no final entramos no voo, fomos amarrados no voo, né? Amarraram a gente de volta. Mão, perna, entendeu? Essas coisas que eles gostavam de fazer. E assim que nós saímos, 10 minutos depois, o Galeão foi ocupado pelos rebeldes, né? Mas fomos, passamos. A intenção deles era não deixar vocês... Não deixar. Imagino que era matar a gente, né? Exigir que soltasse, não matava a gente. Se for o caso, nos matar. Paramos em Recife, onde recebemos Gregório Bezerra, e depois paramos em Belém do Pará para receber um menino chamado Chuchu, que era do movimento estudantil, depois foi fazer luta armada. E daí fomos para o México. No México pararam e não queriam deixar a gente descer. Aí deu uma confusão, os mexicanos entraram lá na força, na porrada. Entraram, disseram que ali era México, não sei o quê e tal. E aí botaram a gente para fora. Entramos, tinha uma série de brasileiros lá, né? Fomos muito bem recebidos pelos mexicanos, muito brasileiro e tal. E ali no caminho, nós fomos para o hotel. Quando chegamos, eu já combinei com o Dirceu, que tinham tirado a Maria Augusta, que era minha colega de escola, o Ricardo Vilas, que era companheiro que eu conheci, que era um músico. E ali com o Dirceu, com o Travasso, nós vimos que era questão da luta armada, sentamos no hotel e dissemos, mas não vamos abrir a boca, que agora passou nossa época, quem está lá dominando o negócio do pessoal da luta armada, não vamos nos meter, porque a gente não sabe nem o que está acontecendo. E isso deu briga. A primeira reunião que nós fizemos no exílio, a gente disse, Travasso, não vamos falar, deixa eles... O Travasso não aguentou de saco, porque a reunião... Aí fez uma proposta e ganhou a reunião. Aí o Travasso ganhou a reunião, aí eles passaram a se reunir sem a gente. Aí reunia a fração armada separada de nós. Né? Nós éramos estudantes, eu, Dirceu, o Travasso, a Maria Augusta e o Ricardo Vilas Boas. Eu queria ir para Paris. Não pelo vinho, pelo queijo, que mereciam toda a minha consideração, mas porque em Paris eu ia manter contato com o meu pessoal, com a dissidência comunista. Mas aí o Fidel pediu um ato de apoio, porque a Revolução Cubana estava isolada, porque nós estávamos no alto, e garantiu que nós chegaríamos em Cuba e imediatamente iríamos para onde quiséssemos, que os cubanos nos colocariam no país que a gente quisesse. E lá em Cuba, desde o início, eu comecei a brigar com os cubanos, entendeu? Eu brinco dizendo que desde que o avião chegou, que eu só vi verde oliva lá embaixo, já comecei a não gostar, entendeu? Então, fui, o Fidel recebeu a gente, fez lá o discurso e tal, e desde ali eu comecei a me atritar com os cubanos. E quando fomos conhecendo a realidade cubana, eu fui brigando mais ainda pela estrutura centralizada e militarizada do regime. Para sair de Cuba foi um custo. O pessoal da LN decidiu fazer treinamento. E eles separaram a gente, botaram a gente num aparelho. Treinamento para guerrilha. Para guerrilha. Eu
primeiro me fizeram terapia, primeiro fui fazer umas operações no hospital. Depois fui para um lugar chamado Ponto Zero, onde eles estavam fazendo treinamento de bomba e tiro, guerrilha urbana, né? Na verdade, não era um treinamento de guerrilha urbana, você aprendia a fazer bomba e fazer tiro. Olha, nunca foi meu forte, né? Eu fazia uma bomba que parecia um negócio, entendeu? Horrível, então não sei como funcionava aquela pinóia. Aí, enfim, mas fiz a bomba, estourei, 3 meses de tiro. Eu digo, tudo bem, já ganhei, quero voltar para o Brasil. E aí começou a empolgação, quero sair, quero ir para ali. Não pode, não tem passaporte, não tem isso. Então fiquei. Quanto tempo? Eu fiquei 3 anos em Cuba, 2 anos e meio, 3 anos. Né? Mas aí a luta armada foi no Brasil, eu descobri que o meu pessoal estava fazendo luta armada. O Lamarck entrou para a minha organização, que de dissidência comunista Guanabara passou a se chamar MR8. Aí a nossa organização virou a mais importante do Brasil, entrou o Lamarck. E saiu o pessoal no sequestro do alemão. Quando o pessoal do alemão saiu, eu mandei dizer para ele, não venham para cá, isso aqui é um desastre. Né? Não. Havia quem dissesse que era o paraíso. Não, com essa promessa do paraíso, entendeu? A 0,25, entendeu? Quem não vai? Então, o pessoal foi para Cuba. Chegou em Cuba, eu comecei uma luta interna, logo dizendo que aquilo era uma desgraça, e comecei a ganhar politicamente o pessoal, mas isso leva tempo, né? Ganhei, votamos resoluções contra o militarismo, mostrei que aquela linha não levava a nada, que aquilo estava errado, o que estava se fazendo no Brasil, e defendi a tese que nós éramos quadros estratégicos da Revolução e que tínhamos que ir lá agora para o Brasil para poder impedir que todo mundo fosse destruído. Não era nem para fazer nada, era para salvaguardar. Nessa altura, o pessoal militarista, né? Gabeira em particular, entendeu? Defendi que não. Gabeira fez uma intervenção dizendo para mim que nós éramos quase estratégicos e íamos fazer treinamento militar em Cuba e voltar para fazer a guerrilha no Brasil. Tinha um amigo meu lá, quando eu cheguei, disse, olha, isso aqui é uma fábrica de cadáveres. Porque o cara pensa que aprendeu guerrilha, vai para o seu país, faz aquilo e morre. Porque aquilo, os 3 meses, são rudimentos você sabia atirar, você sabia como uma emboscada, para ficar um pouco mais atento, entendeu? E tudo uma farsa. Porque, por exemplo, o exercício final era uma luta contra os cubanos. E nós tínhamos 2 secretários, que a gente chamou um político, outro de organização, um teórico, sei lá como a gente chamava, um político e um tático. E os companheiros cubanos, aí vão mandando, sabiam que os cubanos iam nos atacar, né, como tropa oficial. E aí eles diziam, vamos parar aqui. A gente dizia, não senhor, não vamos parar aqui, não, nós estamos expostos. Vamos continuar. Eles diziam, não, tem que parar aqui. Claro, porque eles tinham combinado com os cubanos que ia parar ali. Os cubanos, claro, ganhavam qualquer disputa. Os cubanos são ultra-chauvinistas, né? Então, aquilo é uma palhaçada. Saí, um esquema horroroso, passei na Tchecoslováquia, Praga, eu vi que era uma linda cidade, consegui tomar um chopp, que para mim foi um negócio extraordinário, tomei meu choppinho ali cheio de jovens, né? Na época ali, muita juventude ali nos botequins. Dia seguinte fui para a Argélia, cheguei na Argélia, fui preso porque não tinha ninguém na organização para me esperar, uma confusão do cacete. Eu só saí porque o Maurílio Ferreira Lima estava lá e me ligou lá, o Arraiz, quebrou meu galho e me tirou. Aí foi para o Chile, afinal. Eu tinha dificuldade, porque na verdade acho que não tinha muita boa vontade de me levar para o Brasil, né? Então, fui para o Chile, passei 6 meses clandestino, depois enchi o saco e disse que não ia ficar mais clandestino não, que eu ia para a rua. Não era para mim dizer que eu era o Vladimir, mas eu não podia tomar um café, não podia sair da casa. No Chile, com aquele movimento de massa, eu sou doido. Aí saí, comecei a jogar futebol no Macu, onde os brasileiros jogam futebol, a tomar café no Haiti, que era um barzinho que tinha lá um café. E aí tive mais espaço nesses 6 meses. Mas nós tínhamos como política, não nos envolvemos muito em política interna, né? Nós não aderimos a nenhum partido.
e estávamos vendo o golpe e estávamos nos preparando para sair. Meu passaporte tinha vencido, nós estávamos preparando para ir para a Argentina, né? Eventualmente para o Brasil, porque nós dizemos, não pode ficar no Chile, que o Chile aqui vai ser um problema. Mas o golpe veio antes que tivesse aprontado a documentação. Nós tínhamos um setor que fazia falsificar documento, né? Não sei porquê, não falsificaram a tempo. Então me pegaram e me levaram até a embaixada do México. E eu me refugiei no México, para onde voltei, né? A segunda vez que eu cheguei lá. Mas dessa vez os mexicanos não queriam saber de mim, queriam me exportar a qualquer custo. E eu não conseguia visto de canto nenhum. E terminei com alguns brasileiros foram na frente fazer um esquema que era ganhar. O único país que deu passaporte para visto para a gente foi a Iugoslávia. Aí tinha uma conexão em Bruxelas, que você pegava um avião, só no outro dia que você ia para a cidade. Então o pessoal ficava em Bruxelas. Eu fiz esse esquema, fiquei em Bruxelas, e aí fiz a outra parte do exílio. Morei em Bruxelas durante 6 anos, comecei sendo operário, fui trabalhar, fui peão, limpar a máquina, entendeu? Trabalhei 7 meses lá. Aí depois tinha a possibilidade para a universidade, entrei e fiz. Tirei, afinal, meu curso de Ciências Econômicas. Eu só vim em outubro. Acho que começaram a chegar aqui antes, alguns em agosto. Setembro todo mundo estava vindo. Eu só vim em outubro. E aí no final a gente já sabia, estavam criando o PT, já tinha muita polêmica lá. Eu sou fundador do PT porque estive no primeiro congresso, mas na verdade a fundação do PT começou antes, né? Começou com esses grupos de esquerda, com o Lula, até o Fernando Henrique, se você quiser, que participou das discussões preliminares lá. Eu fui para Brasília, minha mulher era funcionária pública, ela tinha lá um emprego, eu fui, virei tradutor, fazia traduções técnicas do CNPq, até que a turma que era ligada aqui olhou para mim e disse que eu tinha que vir para aqui, porque o PT estava precisando, que tinha que ser candidato ao governo ou ao Senado. E eu tentei não vir. Eu disse, eu gostava de Brasília, militar no PT de Brasília na base, né? Mas não houve jeito, eu fui pressionado e vim, e aí disputei o cargo de senador nas eleições de 82. Era voto vinculado, nosso candidato a governador era o Lisânia Maciel. Eu vim, nós tínhamos 3%, foi a época que o Brizola tomou conta da cena política aqui no Rio, e aí eu fui candidato em 86 e fui eleito deputado federal constituinte. E aí tive uma breve carreira parlamentar, 2 mandatos. Eu tinha dito ao pessoal que não disputaria mais de 2 mandatos. E quando fui deputado vi que tinha razão mesmo, eu disse antes de ser. Mas cumpri lá minha função. Fui deputado constituinte, trabalhei na Comissão de Assuntos Econômicos. Né? Depois tive mais 2 anos de mandato e fui reeleito, passei mais 4 anos. Fui líder da bancada do PT, que foi o período mais divertido. Mas daí você até retomou um pouco da sua militância estudantil. Eu chegava lá e dizia o que fiz durante toda a semana, segunda-feira, terça-feira, num banquinho de praça, tinha um banquinho ali onde os aposentados sentavam. Inclusive era uma briga, porque eles ficavam meio irritados com a gente. Tinha os camelôs e tal, ali entre São José e... mais para São José mesmo, com Rio Branco. Então eu prestava contas do meu trabalho, porque deputado não tem trabalho 8 horas por dia, né? Não bate ponto. Eu dizia. Aí eu chegava lá e às vezes dizia, olha, terça à tarde não fiz nada. E eu dizia, eu estava lá. A dinâmica da Câmara. Então é uma coisa que outros parlamentares não fazem. Eles vão lá e fazem, dizem que projeto estão fazendo, falam sobre uma questão política, mas não prestam conta do seu tempo. Eu prestava conta do tempo que era pago com dinheiro público e fiz essa prestação de contas popular durante 8 anos. As diferenças são grandes, né? Primeiro porque mudou tudo, mas sobretudo mudou a situação política. Nós temos uma ditadura militar, hoje nós temos uma democracia política. Isso é uma grande diferença. Você não pode atuar, qualquer movimento sindical não atua do mesmo jeito, nenhum movimento estudantil. Quando eu voltei do exílio, eu descobri que o meu irmão, que era governador de Alagoas, dava dinheiro para os estudantes irem ao Congresso da UNE. Eu digo, porra, não dá. Quer dizer, então, o Estado brasileiro começou a ter uma capacidade de cooptação grande de novo. Na minha época, eu queria dinheiro e ia para a rua pedir dinheiro ao povo, à classe média, né? A nossa luta. Éramos absolutamente independentes, não dependíamos do Estado nem de partido nenhum para nada.
Hoje mudou muito. O movimento estudantil e a universidade têm funções diferentes hoje na democracia. Por exemplo, o que é que o movimento estudantil pode fazer com a prefeitura do Rio de Janeiro? Não tem nenhuma proposta. O movimento estudantil não se coloca em nenhuma tarefa. Tem trabalho comunitário? Tem. Tem coisas de defesa da população pobre? Tem. Como é que o movimento estudantil se insere nisso? Ele que defende uma posição sempre simpática ao fim das desigualdades, ou pelo menos das desigualdades sociais. Como é que ele faz? Qual o papel construtivo dele nisso? Entendeu? Como é que ele apresenta projetos à prefeitura, ao governo do estado, ao governo federal, para transformações de caráter social que são possíveis na democracia?